destino de hoje, Piedade. Município que fica a mais ou menos 130 quilômetros de São Paulo. Ou seja, a gente vai levar aí 1h30, 2 horas de viagem. E nós estamos exatamente na Record, na sede da Record. Aqui muitos veículos da emissora. Estamos saindo daqui, da Barra Funda, em direção à Piedade. Aqui, nosso motorista já posicionado, pronto para gravação. E o carro aqui no fundo, todo equipado, nosso auxiliar já prepara toda a mala, equipamento, porque o que nos aguarda hoje é uma daquelas histórias de arrepiar. E eu convido você aí de casa para nos acompanhar. O que eu posso adiantar até o momento é que um menino morreu há alguns anos. E as pessoas daquele município, os moradores, até hoje, ouvem a voz do espírito. Então vamos lá? A gente acaba de chegar em Piedade. Nós estamos aqui bem na entrada do município que tem mais ou menos 50 mil habitantes. A gente acabou demorando 2 horas e 20 minutos, isso por causa do trânsito. E quando a gente saiu da redação, o que a produção disse pra gente? Bom, hoje vocês têm uma missão: investigar esse mistério. Uma investigação minuciosa, detalhada. É óbvio, nós não somos policiais, nem vou entrar nesse mérito, mas a imprensa tem esse dever de mergulhar de cabeça num assunto como esse. A história, que ficou conhecida como o mistério do fantasma Chora Menino, é muito intrigante. Já dura 60 anos. E aí você de casa pergunta pra mim: essa história já dura 60 anos e como você, Lorena, vai querer desvendar esse mistério? Bom, nem eu sei. O certo é que eu vim até aqui, percorri 130 quilômetros e eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Vocês, telespectadores, Geraldo, você sabe, as pessoas contribuem muito. E elas mandam muitas sugestões de reportagens. Aliás, a gente pede a ajuda de vocês pelo site cite@rederecord.com.br. A gente pede muitas pautas, muitas reportagens, muitas sugestões. E uma pessoa mandou essa sugestão de reportagem. Quando essa sugestão chegou para a nossa produção, na hora, a chefia disse: vamos nesse caso, porque vai ter repercussão. Eu vou tentar falar com as pessoas aqui. Agora, o que a gente soube quando a gente chegou a conversar com algumas pessoas, é que, na verdade, quem conhece bem, a fundo sobre esse assunto, são os ribeirinhos. As pessoas que moram bem perto do rio. Por aqui, o que as pessoas sabem é que um menino desapareceu misteriosamente. Deixa eu dar comidinha aqui pra eles. Oh, meu Deus. Olha. Vai chegar, dá. Opa. Pode pegar. Pronto. Eu tô aqui abordando o senhor, não é pra falar desses animais lindos, não. Aí, ó, pode pegar e dar. Pegando aqui, o que é isso? Barata? Ai, meu Deus. A gente entra no clima de interior. É assim, a gente descobre. Aí, ó, pode dar. Pronto. Na verdade, o senhor pode continuar dando, mas o que eu queria falar com o senhor não era sobre os animais, não. Não. O senhor já mora aqui há quanto tempo? 55 anos. 55 anos. O senhor ficou sabendo sobre uma história de um menino que desapareceu perto do rio? Não. Olha, eu desconheço essa O história. senhor ficou sabendo de uma história de um menino que teria morrido na beira do rio? Não. Sumido, sim. Que eu sei que faleceu um menino. Vozes do além, espíritos, fantasmas. Algumas pessoas acreditam, outras não. Algumas ficam em dúvidas, estarrecidas. Não tem como não ficar surpreso, impressionado com uma história como essa.
Eu mesma fiz uma outra matéria, uma outra reportagem há alguns dias dentro do Museu do Café. E eu testemunhei o depoimento de 2 pessoas, 2 funcionários que contaram histórias semelhantes. Disseram que viram, que ficaram frente a frente com espíritos que seriam dos barões do café. Teve uma hora que eu vi um vulto, aí eu olhei. Ele não estava de corpo inteiro, estava só metade do corpo. Amor e a paz não é coisa da sua cabeça. Agora, o que eu tenho certeza é que eu não ficaria na beira do rio, aqui em Piedade, à espera de ouvir o possível choro de um menino que teria idade entre 8 e 10 anos e que já teria morrido. Seria o choro do espírito dele. Isso eu garanto, eu não teria coragem. Para mergulhar de cabeça nessa história, nós vamos conversar agora com um historiador que conhece bem sobre esse mistério, que já perdura 60 anos. A gente marcou num ponto de encontro, olha só aonde. Na porta do cemitério, onde possivelmente esse menino está enterrado. É o Rodrigo, ele que mandou pra gente essa sugestão de reportagem. Rodrigo, obrigada por ter nos recebido. E olha onde a gente marcou. Na porta do cemitério aqui, ano 1900, é isso? Então possivelmente ele está enterrado aqui? Existe uma probabilidade muito grande, né, da criança estar enterrada aqui dentro, pois o cemitério é de 1900. Antes desse período, as crianças, as pessoas que morriam, evidentemente eram enterradas atrás da igreja, nesse terreno aqui, à frente aqui do cemitério. E depois, evidentemente, que começaram a ser enterrados. Então, aqui... Possivelmente ele deve... Vamos mostrar aqui, Léo. Olha só, aqui dentro do cemitério, a visão que a gente tem, claro, um cemitério comum. Agora, a dúvida que perdura, né, Rodrigo? Aonde esse menino estaria enterrado? Aonde? São diversos túmulos que existem aqui. Aonde ele estaria enterrado? A gente percebe em cima dos túmulos, tem inúmeros nomes, mas quem poderia ser esse menino? Qual seria o nome dele? Qual a idade que ele realmente tinha quando morreu? Todas essas perguntas ainda não têm respostas, né, Rodrigo? Porque é importante destacar que não há uma certidão de óbito. Não há uma certidão de óbito. Não há um nome dele. É bem complicado a gente conseguir resgatar a história do menino, né? São histórias muito antigas e realmente, assim, às vezes as crianças nem documento tinham, né? Nessa ocasião. Então essa história repercutiu muito. 60 anos de mistério? Muito, muito tempo. Agora, para deixar bem claro, para quem está nos assistindo, eu tenho certeza que todo mundo está muito curioso, inclusive o Geraldo. Que o Geraldo, ele sempre diz que ele fica um pouco ressabiado de fazer essas histórias de mistérios. Mas todo mistério deixa a gente, no mínimo, impressionado e curioso. Então, o que eu queria saber é o seguinte, que você contasse direitinho essa história pra gente. Então, vamos contar detalhes. Como seria essa história do menino, então, do Chora Menino, é o fantasma do Chora Menino. Essa lenda, ela é uma das mais antigas aqui de Piedade. Ela ocorre no bairro Jurupará, que é um dos bairros assim mais antigos aqui. É um bairro bem pertinho aqui. É um bairro, tem cerca de uns 10 quilômetros aqui do centro de Piedade. Mas o que falam sobre esse menino, então? O que acontece é que já pessoas mais idosas já conviveram bem com essa situação na época, que ocorre que na antiga estrada velha daqui de Piedade a Sorocaba, né, existe ali um lugar, né, em que o menino, eles conseguem ouvir o choro de uma criança. Mas esse menino já morreu? É provável, eles começaram a associar com a morte de uma outra criança que provavelmente tenha se afogado no rio Pirapora, que é uma das passagens.
É uma continuação do rio que corta a cidade e chega no bairro Jurupará. Mas qual que é a história? Ele estaria brincando ali na beira do rio? Eu creio que nessa parte tem algumas pedras e talvez ele tenha escorregado, né? E nesse ponto também tem uma parte mais funda, provavelmente ali ele tenha se afogado. E depois disso, as pessoas passaram a ouvir o choro do menino. Por isso se tornou a história o mistério do fantasma Chora Menino. E além de toda aquela estrada passou a ser mal assombrada, né? Então tem vários relatos assim de situações macabras assim que ocorrem. E que envolvem o menino, como é que ele apareceria à noite, além de chorar? Falam que ele circula por ali, é isso mesmo? Chegam determinados períodos, eles ouvem o choro da criança, né? E aí a partir disso eles começam a contar algumas histórias que remetem, né? Essa lenda, né? Que fomentou a lenda. O que eles dizem? Que ele aparece, que ele pede comida? Algumas pessoas viram o Chora Menino, dizem que é uma criança que anda assim, com roupa esfarrapada e tal. Tem umas versões que ele anda com cachorro branco também, e ele pede comida para as pessoas. Quem nega comida para ela, né, no caso, a assombração, é atormentado durante a madrugada inteira. Olha só, a gente só conhecia essa história até a metade. Então, além de ouvir o choro, este espírito aparece durante a madrugada para as pessoas. E quem não o atende é assombrado, é atormentado durante toda a madrugada. Algumas pessoas dizem que ele circula ali como se fosse um menino de rua. Outros falam, como você bem disse, com um cachorro. E tem até quem diga, a informação que chegou aqui pra gente pela cidade, é que ele andaria como se fosse um cachorro também, com 4 patas. Tem essa informação também? As lendas, elas se entrelaçam, né? Essas histórias de outras assombrações que ocorrem em todo o longo da Estrada Velha de Sorocaba. Então ela tem isso mesmo. Eles encontram outras situações, situações bem inusitadas. Agora parece até engraçado. Agora imagina ficar frente a frente com um possível espírito, um fantasma. É algo... Há 15 anos atrás eu cheguei a acampar nesse local, inclusive está bem diferente, né? E realmente... Você testemunhou alguma coisa? Ouviu pelo menos um barulho? Ouvi um barulho. Ouviu um barulho, isso você garante? Ouvi. Ali o lugar é muito macabro, é um lugar... Passar a madrugada. Então, só para dizer, o Rodrigo, ele passou a madrugada, você ficou acampado lá. Então ele é uma prova viva. Dá medo? Dá medo. Aquele lugar é realmente assim, um lugar macabro. Imagina você, tá em casa, a gente ainda vai conhecer esse local. Você, Geraldo, eu convido você. Você teria coragem? Você, Geraldo, você que tá em casa, nos vendo, vocês teriam coragem de ir para um local como esse? Como é que é? No meio do mato? À noite tudo fica escuro, não dá para ver nenhum clarão de luz, nada. Não, é bem escuro, é uma estrada antiga, é o meio do mato mesmo. Então, vocês teriam coragem de ficar então no meio do mato, na beira do rio, acampados ali, à espera de ouvir um possível choro? Eu lanço essa pergunta. Você teria coragem? Eu não sei se eu teria. Aliás, eu sei. Eu não teria. Eu não teria. Eu não teria porque precisa ter coragem. Precisa ter coragem, porque não é qualquer um que fala, que faz e que realmente faz. Ficar esperando ali ouvir um choro. Principalmente porque envolve uma criança. A gente já contou, Rodrigo, inúmeras histórias no Balanço Geral. São diversas histórias que a gente conta. Agora, quando envolve uma criança, imagina ouvir um choro de uma criança no meio da madrugada. É algo muito macabro. Muito macabro. E olha que a gente já viu de tudo. E testemunhar ali frente a frente uma criança pedindo algo para você seria o espírito dessa criança. E se você não atender, ela vai... de certa maneira é amaldiçoado.
bem colocado. Praticamente ela vai ficar aterrorizando a madrugada inteira. E tem relatos de pessoas que se enlouqueceram depois. Né? Tem isso mesmo? Tem algumas pessoas que contaram de enlouquecer depois de estar diante da assombração. Olha só a visão que a gente tem aqui. Vamos mostrar, Rodrigo? O cemitério é grande, né? O cemitério é bem grande. Então, assim, vamos tentar circular aqui pelos túmulos. Vai mostrando aqui, olha a imagem que a gente tem. Na verdade, é um cemitério comum, como qualquer outro. Tem diversos túmulos, né? Retratos, flores que as pessoas deixam. Agora, encontrar algum vestígio aqui, a gente até chegou a perguntar para a pessoa que trabalha no cemitério, mas como a gente está na cidade, ficou um pouco distante do rio. O rio fica a mais ou menos quantos quilômetros? Bom, aqui a gente tem o rio próximo do cemitério aqui, mas na ocasião do bairro, ele fica a 10 quilômetros. Então, ou seja, a 10 quilômetros. Então, quando a gente perguntou para os moradores, a maioria não sabe mesmo da história a fundo, porque os ribeirinhos que conhecem essa história. Então, a própria pessoa que trabalha aqui no cemitério não soube informar sobre essa história do Chora Menino e onde ele estaria enterrado. A cidade ela é uma cidade muito próxima a São Paulo, então tem uma mobilidade social muito grande. E o que ocorre é que às vezes os moradores do centro hoje em dia são moradores que vieram de outras cidades, principalmente. Mas os moradores da zona rural ocorrem também de caseiros, né, que vieram de outra cidade, mas permanecem, né? Então, e como a cidade, como o município de Piedade é muito grande, a maioria é zona rural aqui. Só que o centro urbano ele é menor, perto do território, né? Rodrigo, você que é um historiador, uma pessoa que lê muito sobre o assunto, você ficou curioso, é isso? O que chamou sua atenção? Quando eu fui fazer uma pesquisa, eu fiz um mapeamento do Rio Pirapora e eu precisava coletar dados referenciais sobre a geografia da cidade baseado no caminho dos tropeiros que vieram para cá. E em cima disso acabei conhecendo algumas, né? Outras lendas, outras curiosidades, assim, e fui catalogando tudo. E você ficou bem curioso quando ficou sabendo dessa história do Chora Menino, então você resolveu se aprofundar. Aliás, ele tem até uma teoria sobre isso, mas a gente só vai revelar essa teoria na beira do rio. Lá. Você chegou a estudar mesmo, então? E assim como outras histórias, né? Eu fui tentando explicar cientificamente, usando a lógica, né? Para tentar explicar esses fenômenos. E pelo menos aqui de Piedade. E isso aí, então, que... Chegou a alguma conclusão? No caso, lança pra gente só se chegou à conclusão ou não. Mas não fala sobre essa sua teoria. Eu acho que não é bem uma conclusão. É uma tese, é uma teoria. Pode ser. Você não afirma, não bate o martelo que é. É difícil, né? Porque... Agora, você conseguiu alguma teoria para esses espíritos que aparecem? Alguns eu tentei explicar de uma forma mais racional, mas realmente... É difícil. É difícil porque é só uma teoria, né? Pelo menos pra gente mesmo tentar... Acalentar de certa maneira, né? Pra pessoa não ficar tão assustada também, né? Porque é difícil, imagina... Um morador começa a falar, o outro já fica com muito medo. As pessoas ali, não é só uma pessoa que fala. Vamos deixar claro para o nosso telespectador, Rodrigo, não é só uma pessoa que fala isso não, dessa história, né? São várias. Cada um tem inclusive uma história. Acrescentar. É isso que é o curioso. Então essa possibilidade do menino ser alguém realmente que morreu ali no rio é uma das probabilidades, é uma das teses mais precisas. E as outras... Entre linhas tem a forma que ele age, tem a forma de alguém que viu ele agindo de uma forma diferente, tem as outras histórias que são da própria estrada, né? O importante a gente ressaltar é que envolve sempre um menino com essa idade, entre 8 e 10 anos, e ele ronda aquele espaço do rio. O certo que a gente pode garantir é isso. Então eu chamo você agora... O Rodrigo, que passou essa pauta, essa reportagem curiosíssima, impressionante pra gente. Então, eu peço para que você vá até o fim com a gente. Já que você passou, vá até o fim. Pode ser? Bairro Jurupara, né? Mas vamos lá então, se vocês acompanharem, tiverem coragem. Eu falei que eu não tenho coragem de ficar à noite. Agora, não escureceu ainda, a gente está na parte da tarde, dá tempo...
E eu não vou deixar minha matéria pela metade. É óbvio, eu vou até o fim. Vamos poder chegar ao rio, né? Próximo do rio, onde a probabilidade dele ter morrido. E depois nós vamos ao local onde é o esconderijo dele. Nossa, então agora foi a fundo. É o esconderijo dele? O esconderijo dele, que é o lugar que ele fica lá. Então agora, você aí de casa, você, Geraldo, vocês seguem com a gente. Nós já enfrentamos, vou mostrar aqui, Rodrigo, 8 quilômetros de estrada de terra. O nosso motorista parou o carro lá atrás. Por quê? Porque eu queria vir a pé, junto com o Rodrigo, para conhecer a região e para tentar ouvir algum barulho. Barulho do rio também, né? Que fica logo aqui atrás, Rodrigo? Atrás da mata fica o rio. Logo atrás desse matagal, vamos mostrar? Fica o rio. E a gente vai mostrar exatamente o ponto onde o menino brincava e possivelmente se afogou. E também o esconderijo, onde ele chora. O esconderijo, provavelmente, onde as pessoas ouvem bem o choro dele, né? É o principal local. Passava, ouvia o choro. A gente vai mostrar exatamente esse ponto. E ele também percorre ali o rio, né? As pessoas contam. Sim, o rio daí fica à frente, né? Desse ponto daí. Ecoa mesmo o choro. O próprio paredão faz com que dê um eco, né? O som. A gente está aqui, a gente vai conversar com os ribeirinhos, porque as pessoas na cidade, eles não conhecem muito bem essa história. Por quê? Porque está distante. Porque são histórias, né? São lendas, né? Específicas desse local, do bairro aqui, Jurupará. A gente vai conversar com os ribeirinhos, as pessoas que moram perto. E no meio do caminho, o Rodrigo já entrou em contato com o Edmilson, que é o dono desta propriedade, falou que estava chegando e ele é o dono. Olha só, ele aqui descendo, a gente ligou dizendo que estava chegando e ele já desce para nos receber. Vamos passar aqui, Rodrigo? Vamos mostrar? Tentar conversar com o Edmilson. Esta é a propriedade dele. Por telefone ele disse que já mora aqui há algum tempo, acho que 10 anos mais ou menos, eu não sei direito, mas muito obrigada por nos receber. Prazer, tudo bem, Lorena? Obrigado, Edmilson. O Rodrigo já conhece. Agora, eu queria perguntar para o senhor mora aqui há quanto tempo, antes de mais nada? Vai fazer 12 anos. 12 anos, então é mais ou menos o que eu tinha dito, 12 anos. O senhor veio para cá e logo que o senhor veio, já conheceu essa história? Sim, o pessoal comenta que à noite tinha uma criança que chorava aí, né? Por causa disso colocaram o bairro aqui, Chora Menino. Então o nome do bairro ficou conhecido? Chora Menino. O que eles dizem, seu Edmilson? Falam que o choro ecoa mesmo, assim, tem um barulho, como se fosse um choro de uma criança? Sim, eles comentam isso. Eu mesmo nunca presenciei isso, né? Mas sim. O senhor nunca chegou a ouvir o choro? Não, porque eu tenho até cisma de ir à noite lá. Fica um pouco ressabiado, né? As pessoas pensam que não passa de uma história. Mas e se for verdade, né, seu Edmilson? Se for verdade, Daí o cabelo arrepia todo pra cima. O senhor teria coragem de ficar, por exemplo, sozinho na beira do rio, na madrugada, esperando esse possível choro? Não tem. Não, tenho medo. O senhor fica aqui sempre ou vai pra São Paulo? Como é que é? Não, eu venho, fico final de semana, feriado, às vezes férias, né, das crianças, né? Sempre a gente vem. Nunca testemunhou? Até hoje não? Não, nunca. A casa ficou um pouco afastada, né? Então nunca venho aqui participar. Mas vocês comentam isso? Diz que acontecia isso daí. O pessoal tinha até cisma de passar a noite aí, de madrugada. E acaba que todo mundo fica ressabiado, né, senhor Edmilson? Sim. E algumas pessoas já disseram até que viram o espírito desse menino, né? Sim, já comentaram, os mais antigos que moravam aqui na região, né? Disseram isso? Disseram, porque alguns anos atrás era mais assim, fechada a mata, né? Mais fechado, então o pessoal tinha mais cisma. Ele estaria rondando toda a área que tem água, perto de água, perto do rio. E a gente vai mostrar aqui, vamos mostrar, seu Edmilson. Tem 2 pedras aqui, com cuidado. Tem uma água que passa por aqui, é mina. Mina bem ali e vai caindo essa água. Aqui antes, a gente até percebe que tem um certo barranco. Havia um lago aqui. Falava que até uma água medicinal, uma água porque saca água pura, água sem contaminação, né? Agora, aqui tinha um lago? Tinha, aqui era mais fundo, aqui com o tempo foi secando, tanto é que mantém isso daqui, que diminui a quantidade de água.
Mostra aqui, Léo, pra gente. É como se fosse uma espécie de piscina, né? Um lago mesmo, com um barranco. E o que diziam antes é que o menino também circulava por essa área. O senhor nunca viu esse menino? Não, eu nunca vi. O sol já está quase desaparecendo, já está quase anoitecendo. Eu e Rodrigo estamos aqui sentados embaixo desta árvore. Vai dar 18 horas. E a gente aguarda agora a chegada de uma moradora. Ela que também já ouviu muito bem essa história. Ela já vive aqui há quanto tempo, Rodrigo? Eu creio que 67 anos ela vive por aqui. Ela já é moradora muito antiga, ela é muito conhecida aqui no bairro também. Dona Odila, ela que já tem mais de 60 anos. A gente entrou em contato com ela, o Rodrigo também ligou. Ela disse que já está chegando e a gente ligou, ela falou que o carro já está a caminho. E daqui, olha só, eu acho que é o carro se aproximando, não é? Eu acho é o carro? Dona Odila, senhora, prazer, Lorena. Muito obrigada por nos receber, viu? E a gente vai conversar hoje. Eu pedi para que o Rodrigo entrasse em contato com a senhora. Por quê? Porque a senhora mora aqui há quanto tempo? 67 anos. 67 anos? 67 anos. E a senhora já ouviu falar nessa história do Chora Menino? Já ouvi falar. E o que a senhora ouviu falar? Aí eu vi que quando eu era menininha, tinha uns 3 anos, eu pensava que eu tinha medo. Eu tinha medo. Tinha medo, porque falavam que o menino chorava aqui. O menino morreu. E falavam que ele chorava aqui, então eu tinha medo. Eu passava com 3 anos com medo, nossa, demais. Tinha muito medo. Então, assim, a senhora evitava de passar? Evitava de passar nessa estrada aqui. E todo mundo sempre comenta desse assunto do Chora Menino. Todo mundo do bairro comenta aqui. Tem gente que fala que até viu o espírito dele. É, tem gente que fala que viu. Os meus avós mesmo já falavam que ouviram o choro. E até hoje a gente conversou com alguns moradores, falam que ouvem o eco mesmo do choro. Agora, a senhora já ouviu nunca? Eu nunca ouvi. Nunca ouviu. Mas a senhora também nunca quis tirar prova para ouvir? Sim, eu tinha muito medo, porque falavam, né? As turmas mais antigas daqui do bairro falavam. Então eu tinha medo até de passar aqui, eu tinha medo. Agora imagina assim, a senhora com a idade que a senhora tem hoje, ficar à noite na beira do rio esperando ouvir esse choro, a senhora teria coragem? De jeito nenhum, não tinha coragem, não tinha coragem. Imagina ver uma aparição na frente da senhora. Como é que a senhora reagiria? Saia correndo? Saía correndo. De medo? De medo. Que parece uma história que algumas pessoas até riem. Mas e se for verdade, né, dona Odila? É. A senhora não vai querer tirar prova ou quer tirar prova? Não tenho medo. Tenho muito medo. E falam que ele se esconde num ponto. E por isso a gente marcou esse ponto de encontro. Bem perto, olha só, dessa árvore, embaixo da árvore. Por isso que nós marcamos aqui. Por quê? Porque ele se esconde num ponto bem perto de onde estamos, né, Rodrigo? Bem perto. A gente não revelou até agora o esconderijo dele. Mas dizem que ele chora perto do rio. E algumas vezes ele vem pra cá. Ele chora, se encosta mesmo nesse local, chora. E quem não dá o que ele quer, ele passa a atormentar essa família. Então vamos mostrar agora aqui do lado. Esse é o esconderijo. Mostra pra mim, Léo. Atrás dessa pedra enorme. Esse é o ponto onde o menino se encosta e chora. É isso, dona Odila? Isso, certinho. Certinho, isso daí mesmo. Falam exatamente isso. Vamos andando por aqui e vamos mostrando, dona Odila. Cuidado para não cair, deixa eu ajudar a senhora. Todo cuidado é pouco. Subiu já? Pronto. Vem cá, Rodrigo, também. Vamos mostrar mais. A gente percebe que é uma pedra grande. Tem quanto de altura, mais ou menos? É, uns 2,5 metros. 2,5 metros. Então esse menino novo, entre 8 e 10 anos, ele circula aqui pela região. E um ponto que ele vem muito seria aqui, Rodrigo.
As pessoas que vinham na bica e nessas proximidades aqui da estrada velha de Sorocaba, eles costumavam ouvir o choro dessa criança. E daí que começaram a teorizar essas vertentes, essas histórias. Escreveram aqui, você estava dizendo para mim dentro do carro? Até... Chora, menino. Como se fosse um ponto mesmo dele. Isso, avisaram, né? Foi, né? Foi isso. Até para as pessoas saberem que ele passa por aqui. E as pessoas evitam mesmo passar por esse local. O menino teria acesso a esse local, o fantasma do menino. Agora, imagina, o fantasma do menino vindo até aqui, encostando a cabeça e chorando. É essa imagem que as pessoas veem aqui. Agora, tenta você aí de casa colocar essa imagem na sua cabeça. À noite, completamente escuro, um menino chorando, um menino que teria morrido há muitos anos, chorando. E o choro dele ecoando por todas essas paredes de pedras. Imagina o som alto, um som de choro. Esse mistério perdura há muitos anos. Até agora ninguém descobriu. O certo é que muitas pessoas já viram esse menino passando por aqui de várias maneiras, com um cachorro na mão. Alguns, um menino agachado. Eles já viram de diversas maneiras esse menino. E até agora esse mistério não foi desvendado. Era aqui que era escrito, dona Odila? A senhora que tem muitos anos por aqui, era aqui? Era aqui que era escrito. Era escrito o quê? Chora, menino. Chora, menino. Escreveram para saber o ponto mesmo? E a senhora passava por esse ponto aqui? Assim, chegava aqui, chegou a tocar nessa pedra? Não. É a primeira vez? É a primeira vez. Tinha medo. Agora, ao lado da gente, a senhora vem. Tinha medo. Parece engraçado, mas é uma verdade. A senhora sempre teve? Tinha medo. E tem medo ainda à noite? À noite eu não passo aqui mais. Não passo, não. Tenho medo, muito medo. Encostar nessa pedra, ficar à noite? Não. Nem pensar. Não venho aqui à noite. Tenho medo, muito medo. Vai aparecer. É, medo. Vou mostrar essa parede de pedras. E é aí que vem a teoria do Rodrigo. Do paredão. O Rodrigo tá olhando aqui, né, Rodrigo? Um paredão enorme, feito de rochas, pedras. Até agora a gente não falou sobre essa teoria do Rodrigo. Por que a gente chamou ele? Um historiador que acabou ficando muito curioso por esse assunto. E qual a conclusão que você chegou? Na verdade, qual a teoria sua? Esse paredão aqui, o som ele propaga facilmente pelo bairro, né? Por causa da forma côncava dele, né? E numa dessas tocas, na ocasião que eu estive aqui, há 15 anos atrás, havia uma ninhada de quatis. E os quatis, assim como outros animais da ordem dos procionídeos, como o guaxinim, e o quati aqui em Piedade tem muito, inclusive. Onde? Qual toca que você conseguiu? Na verdade. Essa aqui. Vou mostrar a toca. Vem cá, dona Odila, também. Uma ninhada. Uma ninhada? E mais árvore. Por aqui, Léo. A gente vai andando, o caminho é difícil porque tem mato. Numa dessas pedras era com mais mato essa região aqui. Ou seja, Há tinha um 15 anos ninho. atrás tinha uma ninhada, uns filhotinhos. E o quati, assim como o guaxinim. Ninhada de quatis, então. Seria isso? Eu creio que, mas é que o problema é esse. Eu creio que os quatis chorando aqui, batendo com essa parede, com o paredão aqui, faz a propagar o som. Agora, essa é uma teoria do Rodrigo. Agora, Rodrigo, como explicar? Vem a dúvida. Como explicar? Os quatis estariam aqui durante 60 anos chorando? Esse é o problema. A gente tenta buscar através de uma explicação científica, mas o próprio senso comum acaba Acaba se esbarrando, né? O próprio, talvez
o estudo das ciências humanas, que esbarra na questão do esoterismo, ele acaba virando cíclico. Então, quanto mais a gente acaba estudando, o senso comum acaba voltando, prevalecendo. Olha só, uma teoria até que tem fundamento. Tem fundamento essa teoria. Agora, por que esse mistério continua? Seria uma ninhada de quartice? Chorariam por um tempo. Chorariam por um tempo. Mas 60 anos... E as pessoas que falam que testemunharam, que viram de perto, Rodrigo, espíritos. É o que as pessoas falam. Então, não, de certa maneira, tem a teoria, mas tem muitas dúvidas ainda. Na verdade, E o que intriga as pessoas? Justificar, né, pela ciência, né, alguns fenômenos assim. Na verdade, o ser humano procura respostas, né? Ele quer uma resposta concreta, física, ele não quer acreditar nisso. O certo é isso, ele não quer acreditar no espírito, num fantasma. Ele não quer acreditar, então a gente quer buscar uma teoria. Uma resposta, buscar uma verdade, mas a gente também sabe que em história existem verdades e não só uma verdade. Então a gente está sempre buscando. O certo é que esse mistério, então, continua. Não foi desvendado. Foi. Apesar de ser uma teoria, eu não posso afirmar que seria correto. Porque como explica os casos também, né, Odila, de pessoas que enlouqueceram aí com visagem aqui dessa região. Tem pessoas, né, que enlouqueceram, ou seja, o menino pediu alguma coisa, a pessoa não fez, e a pessoa enlouqueceu. É essa informação que a gente tem. Teve isso mesmo? Teve vários de medo, né? Ou seja, o testemunho de pessoas que moram aqui há muitos anos. Há muitos anos. Então esse mistério continua. E nós agora vamos até a beira do rio. Para chegar ali no ponto onde o menino teria se afogado. Para conhecer exatamente o início dessa história. A gente vai até lá. A dona Odila não quis vir com a gente, né, Rodrigo? A gente respeitou. Por quê? Porque ela tem medo. Ela disse que não queria vir para a beira do rio, no ponto onde o menino teria se afogado. Aí a gente respeitou. Ela não quis. Ela falou para você, o Rodrigo conversou com a gente, ela disse o quê? Não quis. Ela achou melhor não. Ela tem medo mesmo, assim, porque também esse rio aqui é muito sinistro. Dá medo mesmo, assim. Ele é uma situação, assim, bem bucólica aqui, né? Numa área aqui da mata, né? Nesse horário a gente já consegue ter uma certa noção. 18h30, o sol já praticamente caiu aqui. E a gente só conta com a iluminação da câmera. Ainda tem um pouco de iluminação aqui, né? Essa parte está aberta, mas lá embaixo, não. É mata fechada. Logo os pássaros vão começar a parar de cantar ainda, aí vai começar... Olha só a imagem que a gente tem aqui de cima, a gente vai mostrar. Estamos a muitos metros do rio, eu não consigo precisar daqui, será quantos metros? Nós estamos aqui a 13 metros. Mais ou menos 13, 15 metros mais ou menos do rio. Nós estamos a uma distância, a gente vai até lá embaixo. No passado, ele era mais caudaloso, ele era mais extenso, tinha mais era mais largo do que está agora aí, né? Mas mesmo assim a imagem que a gente tem, mata fechada e o rio cortando, né? E a gente vai até exatamente o ponto onde ele estava brincando e teria se afogado. Era desse lado mesmo? Era desse lado. O que consta, né, pelas pessoas contarem, é exatamente nesse ponto aqui. A gente vai descer. Na verdade, não tem nenhuma trilha aberta, é só trilha aquelas feitas pelos próprios moradores para descer até o rio, enfim. E a gente vai seguindo mata dentro. A gente vai entrar mesmo na mata, né, Rodrigo? Vamos entrar na mata e descer próximo do... Olha só, esse cenário que eu vou mostrar, já não tem quase iluminação, já está escurecendo, né? E seria mais ou menos no entrar da noite e na madrugada que as pessoas... ouvem o choro. E é o que a gente vai tentar hoje. Chegando na beira do rio, onde o menino passa, né, sempre pela beira do rio, e depois chegando à pedra, se escondendo ali na pedra. Então a gente vai chegar no início dessa história, onde ele teria falecido, onde ele teria morrido, possível local. Espera aí, Rodrigo, pra gente não se perder. Tem mato, muito mato, olha só. Cuidado, tem nosso cinegrafista, tem que tomar cuidado. Porque tem muitos pedaços de pau aqui.
Devagar os pássaros já estão afastando, né? A gente já não ouve mais o barulho das aves. Ó. Devagar. Pouco barulho. Criar um clima. Qual que é a sensação que a gente tem aqui? A sensação é de um local mesmo, acho que a palavra que ele utilizou, assim, sinistro mesmo o local. Por isso que as pessoas têm medo mesmo de entrar aqui, porque sozinha eu não venho, não. Sozinha eu não venho, isso é certeza. Aqui a gente já ouve o barulho do rio, né? Pirilampos ali, né? Já estão todos iluminando aqui pra gente. Imagina aqui à noite, sem iluminação alguma. Mata dentro, mais mata aqui. Vamos percorrendo até chegar à beira do rio. A gente só tem a iluminação da câmera, a gente não tem outro recurso. Segurar aqui. Estamos chegando na beira do rio. Na verdade eu não sei. Mais mata. Não estou te ouvindo, só um minutinho. Cuidado aqui, olha. Tem pau aqui. Tem um pedaço de pau. Vamos entrando mais, só um minutinho. Vou me aproximando. Seria uma das margens do rio Pirapora. Esse rio corta a cidade de Piedade. E ele vai desaguar lá no rio Sorocaba. Mas antes ele vai passar até pela cidade de Salto do Pirapora. O rio. Vamos tentar nos aproximar mais. Tem algum ponto que será que a gente consegue? Um rio com água suja, né? Por causa do barro mesmo. Mas aqui a gente só escuta mesmo, até então, um barulho como se fosse uma correnteza. Só isso. Agora eu fico imaginando à noite. Vamos passar por aqui? Cuidado, tá? Cuidado, cinegrafista auxiliar, tem pau aqui. Não tô te ouvindo, não dá. O provável lugar que ele teria morrido são entre essas pedras aqui. Vamos mostrar? Deixa ele se aproximar primeiro. As pedras, elas estão mais espalhadas. Antes, como o rio era mais caudaloso, ele tinha uma extensão maior, né? Então, provavelmente, ele tem escorregado aí e se afogado. Vou mostrar aqui, Léo. Eu vou, nesse momento, quero que você mostre meu pé, Léo. Vou tirar aqui, ficar descalço. Vou tentar mostrar. Olha só. Cuidado. Vou me agachar aqui. Vou colocar o pé. Todo cuidado é pouco, porque o menino teria se afogado aqui. Olha só. Cuidado. Nesse ponto. Em cima dessas pedras. Ele brincava aqui. E as pessoas têm esse costume mesmo, né? As crianças, principalmente. Olha só, quase que eu escorrego. Tem esse costume mesmo. Né? Brincar em pedras na beira do rio. Então ele estaria exatamente aqui, Rodrigo. Eu já coloco meus pés, a água gelada. Muito gelada a água. Ter cuidado até com algum animal aqui. Mas o Rodrigo está falando aqui que ele possivelmente estava aqui pescando ou brincando. Estaria sentado aqui onde é que eu estou. Por isso que eu estou fazendo e refazendo esse trajeto dele. Ele estaria sentado, a água muito gelada, é o que eu sinto agora. Mas brincava aqui. A criança gosta disso. E ele teria se afogado. Como eu aqui, num momento eu perdi o controle, quase caí. Teria acontecido isso com ele. E ele caiu no rio, se afogou. E depois disso, eu me levanto. A informação que a gente tem é que depois disso, os moradores passaram a ouvir o choro desse menino que já faleceu há muitos anos e que teria entre 8 e 10 anos. E agora eu vou pedir, vamos ficar sem iluminação alguma, totalmente escuro. Desliga pra mim, Léo. Tela de ligar agora. O que eu ouço é só o barulho assim de grilos mesmo, um pouco do rio, da correnteza do rio. A gente não conseguiu ouvir nada. É óbvio que a gente não conseguiu. A gente não conseguiu por quê? Porque está escurecendo. Está escurecendo. E segundo os moradores, daqui a pouco, depois das 8 da noite, em toda a madrugada, eles escutam o choro desta criança. Seria o espírito dessa criança. É isso que eles escutam. E eu finalizo essa matéria aqui. Olha só. Não sei como é que eu chamo, se é macabro esse local. Não sei nem a palavra que eu consigo utilizar nesse momento. O certo é que o que eu disse no meio da matéria
eu volto a reafirmar. Tô aqui na beira do lago, do rio, na verdade, pés descalços. Os pés descalços aqui, onde o menino teria se afogado, no exato ponto. E essa história teria começado bem aonde eu estou. E eu reafirmo o que eu disse, que eu não teria coragem de ficar aqui à noite sozinha. Eu não teria. Eu lanço essa pergunta para você. Você teria coragem de ficar aqui, no escuro, sozinho?